Olá, tudo bem com vocês? Mais uma vez estou aqui para estar compartilhando a palavra do Senhor. Mas em primeiro lugar eu peço que vocês dêem aquela ajudinha, se inscrevam no nosso canal, dê aquele like, compartilhe, compartilhe com amigos, parentes, vizinhos, nos ajude a levar a palavra do Senhor adiante. Vou estar aqui deixando uma palavra do Senhor para os vossos corações. Se encontra lá em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 43 ao 49, que diz assim: Disse, pois, o filisteu a Davi: Sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse aos filisteus: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforje, ou seja, na capanga ou bolsa, e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe cravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Glória a Deus. Mas aqui é o versículo chave aqui, onde eu quero dizer, é o versículo 45. Davi, porém, disse aos filisteus: Tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Eu trago um tema para esta lição hoje. Davi enfrenta e vence o gigante. Louvado seja o nome do Senhor. A gente vamos entender que os filisteus eram homens que davam medo para Israel, porque eles tinham uma quantidade muito grande de soldados. Eles eram perigosos, homens fortes. E além disso, parecia um gigante, onde todos tinham medo. Todos tinham medo de encará-lo. Tinham medo do que poderia fazer. Mais ou menos uns 3 metros de altura esse homem dava. Mas de repente aparece um menino chamado Davi. Ali, aos olhos do ser humano, todos começaram a rir dele. Quando ele fala: não, eu vou pelejar. Porque ele está afrontando o meu Deus, o Deus de Israel. Eu vou sim à luta. Eu vou pelejar e sei que eu vou vencer. Porque o Senhor está comigo. Muitos começaram a criticá-lo. Muitos começaram a zombar de Davi. Porque ele era tão pequenininho, ele era novo. Em enfrentar um gigante dessa estatura, os povos só olhavam ali sua vestimenta, olhavam ali seus escudos, sua espada, ele já tremia, que era muito poderoso este homem. E Davi ele foi à peleja, ali desacreditado por todos ali queriam julgá-lo. Todos falavam assim: ele é um louco por querer encarar esse homem. Mas interessante que eu acho que no versículo 44, o filisteu fala assim: e darei a tua carne às aves do céu. E versículo 46, Davi fala: o Senhor te entregará nas minhas mãos. Confiança. Davi confiou em Deus. Davi depositou sua confiança em Deus. Davi acreditou que ia vencer porque Deus estava com ele. Ele começou a colocar Deus em primeiro plano. Ele começou a colocar Deus em primeiro lugar. O inimigo de Davi amedrontava por seu tamanho, ou seja, amedrontava todo mundo por causa do seu tamanho, sua estrutura. Mas Davi não teve medo, porque ele sabia o Deus que ele servia era maior que qualquer problema, do que qualquer dificuldade. Muitas das vezes tem tanto gigante em nossas vidas, muitas das vezes o gigante é a doença, é um problema na família, ou algo semelhante. Mas há gigante em nossas vidas. E quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, venceremos gigante. Porque nada
Nada é acima de Deus. Quando eu coloco Deus em primeiro lugar, eu venço qualquer tipo de obstáculo, porque Deus está comigo. E o que eu vejo a vitória de Davi. O primeiro tópico da vitória de Davi foi porque Davi venceu porque estava sob a direção e autoridade de Deus. E o segundo tópico, Davi venceu porque teve fé e confiança em Deus. Ou seja, a vitória veio por causa da fé, por causa da confiança em Deus, porque estava sob a direção e autoridade de Deus. Quando você está na direção de Deus, quando você tem fé em Deus, quando você deposita toda a sua confiança em Deus, você vai vencer. Pode vir luta que for, mas você vai vencer. Deus, ele é fiel na minha e na sua vida. Basta nós querermos, basta nós buscarmos, basta nós perseverar no Senhor, porque nós alcançaremos grandes coisas, nós alcançaremos maravilhas. Então, havia obstáculo. Para nós vencer os obstáculos em nossas vidas, dependemos de Deus. Para vencermos a luta da nossa vida, dependemos de Deus. Não há gigante que não caia perante Deus. Davi, ele falou, eu vou em nome do Senhor. Ele confiou. E com apenas uma pedra, acertou a testa daquele gigante. E ele caiu com o cara no chão. Foi derrotado. Ali Davi cortou a cabeça dele ali, cortou o pescoço, arrancou a cabeça do corpo dele. Porque Deus deu a Davi esta vitória. Foi Deus, somente Deus. Então, todo tipo de luta que tiver, passa para Deus. Confia em Deus. Busca a Deus. Busca a Deus. Porque Deus é maravilhoso. Davi, ele confiou de uma forma grande. Ele depositou a sua confiança em Deus. Enquanto todo o restante de Israel estava com medo, Davi, ele não teve medo. Porque ele sabia que o general de guerra, que é Deus, estava na frente dele. Ele sabia que Deus estaria pelejando por ele, estaria lutando no lugar dele. Aquele gigante caiu porque ele confiou em Deus. E Deus que foi a força dele, Deus foi a arma dele. Davi, ele não carregou espada. Davi não estava com escudo, mas ele estava com a presença de Deus na vida dele. Ele estava buscando o Senhor. Enquanto aquele homem veio até Davi com lanças, com flecha, o Davi foi apenas com uma pedra, tacou na meia da testa dele e aquele homem caiu. Então essa pedra simboliza a fé, simboliza a perseverança em Deus, simboliza o amor que Deus tem pelo teu povo. Então confia nele, confia no Senhor, que Ele há de fazer maravilhas na sua vida. Amém? Fica com Deus e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.